Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, versículo 32. Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma reflexão. Desta vez, vamos analisar um texto que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 32. Vamos analisar uma advertência que muitas das vezes passa despercebida. Há poucas advertências na Escritura mais solene que esta. O Senhor Jesus Cristo nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A esposa de Ló até professava uma verdadeira religião. Seu marido era um homem íntegro. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Ela e Ló deixaram Sodoma no dia da sua destruição, mas ela olhou para trás, em direção à cidade, em desobediência à ordem expressa de Deus. E qual foi a consequência? Ela morreu imediatamente, transformando-se em uma estátua de sal. E o Senhor Jesus Cristo fez uso daquele episódio para exemplo para a sua igreja, como exemplo para a sua igreja. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E há algumas advertências solenes quando consideramos a pessoa de Jesus, a pessoa que Jesus menciona. Ele não nos convida a lembrar de Abraão, ou Isaac, ou Jacó, muito menos de Sara, ou Ana, nem tampouco de Ruth. Não. Ele escolhe alguém cuja alma estava perdida para sempre. Ele clama e lembra aos seus discípulos da mulher de Ló. Ele clama: lembrai-vos da mulher de Ló. Outra advertência solene é: quando nós consideramos sobre o tema de Jesus e que ele está falando da sua segunda vinda, quando virá julgar o mundo, porque nessas sentenças ele está descrevendo o estado terrível de despreparo no qual muitos serão achados. Os últimos dias estão na sua mente quando ele pede que se lembre da mulher de Ló. E o Senhor Jesus, como todos nós sabemos, ele é amoroso, misericordioso e também compassivo. Ele é aquele que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, conforme escrito em Isaías, capítulo 42, versículo 3. Ele lamentou a incredulidade de Jerusalém e orou pelos homens que o crucificaram. Contudo, ele julga proveitoso nos dar esta advertência solene e nos faz lembrar das almas perdidas. O Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos no capítulo 17, versículo 32, e não estava falando para os escribas e fariseus que o odiaram, mas para aqueles e aquelas pessoas que estavam ao seu redor e seguindo para onde quer que Jesus fosse. Ele falou para Pedro, falou para Tiago, falou para João e muitos outros que o amaram. Mesmo para esses, ele julga proveitoso uma palavra de precaução. Ele não diz somente cuidado, não sejam como a mulher de Ló. Ele usa uma palavra diferente. Ele diz: lembrai-vos. Há uma diferença entre cuidado e lembrar. Ele fala como se nós corrêssemos um perigo de esquecer o assunto. Ele incita as nossas memórias preguiçosas, ele nos ordena a manter o caso em nossas mentes. Ele clama: lembrai-vos da mulher de Ló. Vou concluir essa reflexão fazendo algumas considerações. Agora consideremos os privilégios religiosos que a esposa de Ló desfrutou. Nos dias de Abraão e Ló, a verdadeira religião salvadora era escassa na terra. Não havia ainda a Bíblia, pastores, igrejas, credos
ou mesmo missionários. O conhecimento de Deus estava limitado a algumas famílias agraciadas. A maior parte dos habitantes do mundo estavam vivendo em escuridão, ignorância, superstição e pecado. Talvez não houvesse um em 100 que contasse com tal bom exemplo, ou com tal convivência espiritual, tal clareza de conhecimento e advertências tão claras como a esposa de Ló teve. Comparada com os milhões de criaturas do seu tempo, a esposa de Ló era uma mulher agraciada. Ela teve um homem religioso como marido. Ela teve Abraão, o pai da fé, como tio através do matrimônio. A fé, o conhecimento e as orações destes dois homens íntegros não poderiam ter sido desconhecido dela. É impossível que ela pudesse ter morado em tendas com eles durante tanto tempo sem saber quem eles eram e a quem eles serviam. Religião para eles não era nenhum negócio formal. Era o princípio governante das suas vidas e a razão de suas ações. Tudo isso a esposa de Ló deve ter visto e conhecido. Este não era um pequeno privilégio. Quando Abraão recebeu as promessas, a esposa de Ló provavelmente estava lá. Quando ele construiu sua tenda entre Ai e Betel, é provável que ela estivesse presente quando os anjos vieram a Sodoma e advertiram seu marido para fugir. Ela os viu. Quando eles os levaram pela mão e os conduziram para fora da cidade, ela era um daqueles que eles ajudaram a escapar da destruição. Mais uma vez, eu digo, estes não foram privilégios pequenos. Contudo, quais foram os resultados positivos de todos estes privilégios no coração da esposa de Ló? Quais foram? Nenhum, nada. Apesar de todas as oportunidades que a mulher de Ló teve, e meios de graça, todas as advertências especiais e mensagens do céu, ela viveu e morreu sem a graça de Deus, sem Deus, impenitente e descrente os olhos do seu entendimento. Nunca foram abertos, os olhos do seu entendimento nunca foram abertos. Sua consciência nunca foi realmente despertada ou estimulada. Sua vontade nunca foi verdadeiramente trazida a um estado de obediência a Deus. Suas afeições nunca foram fixadas nas coisas lá do alto. A forma de religião que ela teve foi mantida por conveniência e não por um verdadeiro sentir. Era uma capa usada para agradar a seu marido e não por qualquer senso de seu valor. Preste atenção para você também não cometer os mesmos erros. Ela não fez como os outros ao redor dela na casa de Ló. Ela se conformou aos costumes do seu marido. Ela não fez nenhuma oposição à religião dele. Ela se permitiu ser conduzida passivamente por ele. Mas, em todo tempo, o seu coração estava em pecado diante do Criador. O mundo estava no seu coração e o seu coração estava no mundo. Neste estado, ela viveu e neste estado ela morreu. Em tudo isso, há muito, mas muito a ser aprendido com a mulher de Ló. Eu vejo uma lição aqui que é da maior importância nos nossos dias. Você vive
em tempos em que há muitas pessoas vivendo igual à esposa de Ló. Ouça, pois, a lição que o caso dela nos ensina. Aprenda que a mera possessão de privilégios religiosos não salvarão a alma de ninguém. Você pode ter vantagens espirituais de todo tipo. Você pode viver e alegrar-se das mais ricas oportunidades e meios de graça. Você pode desfrutar da melhor pregação e das instruções mais verdadeiras. Você pode morar no meio da luz, conhecimento, santidade e boa companhia. Tudo isso é possível. Contudo, você ainda pode permanecer não convertido, não convertida. E está perdida para sempre. Eu ouso dizer que esta doutrina parece dura e alguns ouvintes, acharem que não é conveniente. Eu conheço a ideia de que eles não querem nada mais do que privilégios religiosos para decidirem ser cristãos ou não. Eles não são o que eles ou elas devem ser no momento. Eles concordam, mas a posição deles é tão difícil que eles argumentam e suas dificuldades são tantas que eles se perdem. Dê-lhe um cônjuge crente ou amizades cristãs, ou um patrão crente. Dê a eles ou elas a pregação do evangelho, os privilégios, e então eles ou elas caminharão com Deus. Será? Que nada. Tudo isso é engano. Uma completa ilusão. Para salvar as almas é requerido muito mais do que privilégios. Joabe, por exemplo, era o capitão de Davi. Geazi era o criado do profeta Eliseu. Demas era o companheiro de Paulo. Judas Iscariotes era discípulo de Cristo. E Ló teve uma esposa mundana e incrédula. Isso é um perigo que todos estão sujeitos a correr. Todos eles morreram em seus pecados. Elas baixaram a cova apesar do conhecimento, advertências e oportunidades, e todos eles nos ensinam que os homens necessitam não só de privilégios, eles precisam da graça do Espírito Santo. Vamos valorizar nossos privilégios religiosos. Sim, podemos sim valorizar nossos privilégios religiosos, mas não vamos descansar completamente neles. Vamos desejar ter os benefícios deles em nossas atividades, mas não vamos colocá-los no lugar de Cristo. Pense nisso. Vamos usá-los, nossos privilégios, com gratidão, se Deus nos der, mas nos preocupemos em que eles também possam produzir algum fruto em nosso coração e vida. Se eles não produzem o bem, eles seguramente causarão danos a você. Eles cauterizarão a consciência. Eles aumentarão a responsabilidade. Eles agravarão a condenação. Pense nisso. Esse texto é uma boa reflexão para nós analisarmos nossos frutos. E o mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que faz a árvore vivente crescer, seca a árvore e mata a mesma. E a prepara também para ser queimada. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas.
Muitos profanam o sagrado, achando que estão fazendo algo de bom, mas estão causando a sua própria destruição. Mas, uma vez eu digo, não são somente os privilégios que fazem as pessoas cristãs, mas a graça do Espírito Santo. Sem isso, nenhum homem jamais será salvo. Eu peço aos que assistem este vídeo hoje, que considere bem o que eu estou dizendo. Você vai para a igreja do senhor A, do senhor B, você é considerado um pregador, uma pregadora excelente, você se deleita com as suas pregações, você não pode ouvir nenhum outro com o mesmo conforto, você aprendeu muitas coisas desde que você começou a participar do seu ministério. Você considera um privilégio ser um dos seus ouvintes, desses pregadores eloquentes e conhecidos. E a verdade é, tudo isso é muito bom, é um privilégio, não podemos negar. Eu seria grato se ministros como o seu fossem multiplicados, mas afinal de contas, o que você recebeu no seu coração, você já recebeu o Espírito Santo? Se não, você não é melhor que a esposa de Ló. Eu peço para os filhos, de pais crentes que gravem bem, o que eu aqui estou dizendo a você. Ser filhos de pais crentes é o mais elevado dos privilégios. Não podemos negar, pois torna-se o alvo de tantas orações. Realmente é uma bênção aprender o Evangelho na nossa infância e ouvir falar de pecado, de Jesus e do Espírito Santo e santidade. E céu, desde o primeiro momento que podemos lembrar em nossas mentes. Trazer à nossa mente tudo isso. Mas cuidado para que vocês não permaneçam estéreis e infrutíferos no meio de todos estes privilégios. Precavenham-se para que seus corações não permaneçam duros, impenitentes e mundanos, sem se quebrantar as muitas vantagens que vocês desfrutam. Pense nisso. Vocês não poderão entrar no reino de Deus. Vocês não poderão entrar no reino de Deus pelo crédito de seus pais. Vocês próprios têm que comer o pão da vida e ter o testemunho do Espírito nos seus próprios corações. Você não vai ser justificado pela vida de outros, mas pelos seus atos. Vocês têm que ter arrependimento próprio, fé própria e sua própria santificação. Senão, vocês não serão melhor que a mulher de Ló. Eu peço a Deus, de todo o coração, que todos os cristãos professos destes dias possam aplicar essas coisas, essas sentenças que eu acabei aqui de falar aos seus corações, que nós nunca esqueçamos que os privilégios sozinhos não podem nos salvar. Luz e conhecimento, pregações fiéis, meios abundantes de graça e a companhia de pessoas santas são todos grandes bênçãos e vantagens. Feliz aqueles que os têm, mas no final de tudo, há uma coisa sem a qual privilégios são inúteis: a graça do Espírito Santo. Todos os privilégios são bons, mas sem a graça do Espírito Santo, tudo se torna
inúteis. A esposa de Ló teve muitos privilégios, mas não teve a graça de Deus em seu coração. Espero que você tenha compreendido tudo o que eu disse. E se você ainda não entendeu, volte o vídeo e assista outra vez. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E até uma próxima reflexão.